A casa de rancho é uma forma de moradia muito conhecida nos anos 60, 50, até a década de 70, da população mais pobre no estado de Sergipe. Em Itabaiana, município que à época dos anos 60, dos anos 50, a zona urbana não passava de 3.500 habitantes, havia muita casa de rancho. As famílias que viviam na zona rural mantinham uma casa com instalações precárias, na qual permaneciam nos finais de semana, quando saíam da roça para comercializar seus produtos na feira de Itabaiana. Nas famílias em que havia pessoas mais pobres vivendo na zona urbana, era comum que um parente um pouco mais abastado, possuidor de uma casa de rancho, cedesse essa moradia precária aos parentes mais pobres. O médico Antônio Samarone de Santana viveu em uma casa de rancho e aqui, neste vídeo de memórias, ele nos conta como eram as condições de vida naquele tipo de habitação. A casa de rancho era uma casa estreita, geralmente, que não tinha platiblanda, era aquela aguinha correndo na frente, um corredor, todas elas tinham corredor, 2 quartos no decorrer do corredor, uma sala e uma cozinha. Isso não dava 100 metros, muito menos de 100 metros, tudo apertadinho. Móveis, quase nenhum. Móvel era a cama e o fogão, e uma mesa para comer, entendeu? E geralmente um quintal grande. O importante era o quintal, porque é onde eles botavam os animais quando vinham. Eu estou lhe dizendo a casa de rancho de um camponês pobre, né? Os camponeses ricos, eu não sei dizer, né? Não sei. Acho que eles não viviam nessas casas de rancho. A casa de rancho só era usada escura, é outro departamento. Por exemplo, na minha cabeça, uma noite de São João, era animada a noite de São João, eu tive catapora. Então, febre, catapora, eu não fui para o São João. Então, aquela casa escura, sabe, ficou muito forte em minha cabeça, era uma prisão, né? Porque eu não fui criado dentro de casa. Por exemplo, na rua que eu morava, o famoso Beco Novo, até os 12 anos, 15 anos, as pessoas moravam na rua. Os meninos, principalmente, as mães não queriam ver menino em casa. Ou tá na escola, ou sai daqui. Primeiro, não tinha nem onde ficar. Onde é que o menino ia ficar? Por exemplo, quando eu comecei a estudar mais, já estava ficando maiorzinho, eu lembro que mamãe tinha implicância. A mãe dizia, olha, esse negócio de estudar demais, né? Zé Luiz de Firmino endoidou. Porra, tem esse exemplo de Zé Luiz de Firmino, só que, na verdade, mamãe não queria que eu gastasse energia. Com a luz acesa até tarde da noite. Ela ficava incomodadíssima, né? Porque a conta subia, né? Aí já era luz elétrica. Eu morei no Candeeiro, muito tempo. Mas, no final, não sei o que aconteceu. Meu avô morreu. Na herança do sítio, o que dividiu, minha mãe comprou uma casa. Aí nós passamos a ter casa própria. A partir daí eu devia ter... Meu avô morreu em 63, eu tinha 9 anos. A partir de 9 anos a gente tinha casa. Casa própria. Que ia mudando, mudou umas 4 vezes. Melhor que a casa de rancho. Por exemplo, uma das casas de rancho teve um episódio que foi simples. A parede da casa caiu. A parede de fora, né, a casa... Uma banda da parede caiu literalmente. Oitão. A casa ficou exposta. E o dono da casa não ia fazer muro, não queria tal. Foi o que nós fizemos, botamos uma cerca de arame farpado, literalmente uma cerca, e botamos umas palhas, um negócio. Então eu morei um bom tempo nesta casa, que era de Dona Erundina. Erundina é uma das parentes de papai, que também era de graça. Esta casa de Dona Erundina,
era na esquina, em frente, na esquina ao lado, era uma vila de quarto de prostitutas. Era uma zona, certo? E lembro que mamãe dizia o seguinte: eu não tenho nada a ver com a vida delas. Elas me respeitam e eu... Mamãe ia perguntar: mas você, Maria Lourdes, mora de frente à casa das putas? Mora. Não tem jeito, né? Era ali que era onde a gente morava. Aí morava meu pai e minha mãe, a partir da minha lembrança, 5, né? Porque eu fui o primeiro, Bernadette, Antônio Carlos, só os filhos mesmo que moravam na casa, né? Mas deixa eu contar um episódio que eu acho relevante desta casa, das putas. Em meu retorno a Itabaiana, eu fui na feira e veio uma senhora me cumprimentar. Agora tem 3 meses. Essa senhora veio me cumprimentar. Está me conhecendo? Eu digo: não sei quem é a senhora, não. Disse: sua mãe é viva? Eu digo: não, morreu. Eu sou Maria Ribeirópolis. Era uma das putas. E eu tirei um retrato com ela. Bati uma foto. Claro que eu não me lembrava. Mas ela acompanhou, sabe? Ela ficou alegre quando eu tive sucesso. Ascendi socialmente. Interessante, né? Esses detalhes. Encontrei lá. E moramos um tempo nessa rua, na rua que chamava o Beco do Ouvidor, que era a rua Monsenhor Constantino. Eu tinha nascido lá no outro trecho, na casa de Dona Graça, mas vim morar cá. A minha lembrança, Jorge, eu lembro todos os vizinhos, de uma ponta à outra, todos. O nome, sabia quem era. A minha memória serve para essas besteiras, né? Ou seja, a memória, ao invés de eu usar para decorar um texto clássico de Platão, eu uso para decorar as ruas. Então foi essa a infância. Foi essa a infância até chegar no ginásio. Fui andando, né? E fiz a prova de admissão, né? Você está lembrado, né? Para entrar no ginásio. Não é isso?